Muito bom dia, estamos iniciando o programa Terceirização aqui na Band Curitiba. Obrigado pela sua audiência. Hoje estaremos conversando com o Dr. André Oliveira, falando sobre o direito previdenciário, medida provisória 664 e 665, e também com o advogado, jornalista e escritor curitibano, Dr. Lineu Tomás, que vai falar sobre as alterações das aposentadorias. Estaremos também apresentando para vocês o CIEMACO dentro dos benefícios, principalmente hoje sobre a farmácia do CIEMACO. Fique conosco. Estamos aqui com o advogado Dr. André Oliveira, especialista em Direito e Processo do Trabalho, para falar sobre a medida provisória 664 e 665, que está em discussão no Senado e pode ser sancionado daqui a pouco pela presidente Dilma. Tudo bem, André? Tudo bem, Maurício. Com referência à Previdência, nós podemos dizer que existem muitas questões que os trabalhadores têm as suas preocupações. Hoje está em discussão a medida provisória 664 e a 665. Por que ter agora uma alteração na Previdência? Certo, Maurício. O grande argumento do governo federal é o déficit previdenciário, certo? O governo e a Previdência estão sem caixa para arcar com novos benefícios. Ou seja, eles necessitam de mais arrecadação para que esse sistema no futuro não venha se tornar insustentável. Outra grande questão que leva a essas alterações são as fraudes. Constantemente a mídia vem anunciando diversas fraudes contra o sistema previdenciário. Casos de mulheres casando com sogros, tão somente para a obtenção do benefício. Então essas medidas buscam, num primeiro momento, maior arrecadação para custeio do sistema e, num segundo momento, inibir as fraudes contra o sistema previdenciário. Quando nós falamos de medida provisória, nós lembramos que o Poder Executivo que é o responsável, então, em ter a medida provisória. Por que está no Senado agora? Na verdade, a medida não está no Senado, né? A medida já foi aprovada, tanto na Câmara quanto no Senado, e está no gabinete da chefe do Executivo, que é a presidente Dilma, para sancionar essa norma. Haja vista o Senado ter realizado algumas emendas e, por esse motivo, necessita dessa sanção da presidente para essa emenda, sendo que as medidas que já foram propostas no início pelo Executivo já estão vigentes desde janeiro, parte delas, final de fevereiro, começo de março, a outra metade delas. As alterações da medida provisória vêm falar sobre pensões por morte, auxílio à doença e também seguro-desemprego. Sobre esse aspecto da pensão por morte, qual é a grande alteração? Certo. Na pensão por morte a gente teve 4 grandes modificações. A primeira delas diz respeito à carência. Anteriormente à edição dessas medidas, não existia a carência para a concessão desses benefícios, ou seja, o segurado do INSS, com apenas uma contribuição, os seus dependentes já teriam direito a perceber esse benefício junto ao INSS. O INSS mudou essa regra, agora o beneficiário tem que ter contribuído 24 vezes, ou seja, 24 meses, para que seus dependentes possam pleitear esse direito junto à Previdência Social. A segunda grande mudança com relação à pensão com morte diz respeito ao período de comprovação do relacionamento, seja o casamento ou a união estável. Hoje, a legislação exige a comprovação de pelo menos 2 anos de convivência marital ou casamento em si, o que antes, na norma anterior, não existia. Isso é comprovado através de testemunhas, declarações? O casamento é comprovado através da própria certidão, né? A união estável, o INSS admite várias formas para essa comprovação, como o plano de saúde, talvez um seguro de vida, a conta conjunta, que vão fazer prova desse período de união do casal, né? E se nós falarmos da relação homoafetiva, também afeta nessa alteração da Previdência? Sim, altera sim. Eles também vão ter o dever de Tem o direito de comprovar e o direito a receber.
Sim. Tendo os 2 anos, vai ter direito também à pensão. Esse é um assunto relativamente novo, né? Não tenho conhecimento do que o posicionamento do INSS quanto às relações homoafetivas, mas tendo em vista essa grande modificação aí que o Supremo trouxe, garantindo aos homossexuais os mesmos direitos do casal homem e mulher, acredito que também seja mais ou menos esse pensamento. Auxílio-doença, como é que funciona e o que vai mudar? O auxílio-doença teve 2 grandes modificações, certo? A primeira delas diz respeito ao período custeado pelo empregador. Antes, quando o empregado se afastava por motivo de doença do seu trabalho, o empregador era obrigado a arcar com 15 dias do seu salário. Depois, após o advento das medidas provisórias, o que passou a ocorrer, o empregador tem que arcar com 30 dias e não mais 15. Correto? Ou seja, o Estado deixa então de arcar com esses 15 dias e pede então para o empregador estar mais 15 dias. Digamos que o Estado ganha 15 dias, né? 15 dias. O empregador vai passar a custear mais 15, totalizando 30, não somente 15 dias como era antes. Com relação ao valor do benefício, também tivemos alterações. O valor do benefício hoje, do auxílio-doença, vai levar em consideração a média aritmética dos últimos 12 meses. E antigamente, como é que era? Antigamente considerava todas as contribuições de julho de 94 para cá. E isso também vai dar um reflexo direto também a nós, vamos dizer, a quem é o empregador. Com certeza, né? O empregado vai se ver melhor beneficiado, né? Porque a média mais longa consideravelmente diminuiu o valor do benefício. Essa média mais curta vai estar mais perto da realidade dele, né? Essa média aritmética dos últimos 12 meses. Seguro-desemprego? Seguro-desemprego, as alterações foram com relação às carências. Antes do advento dessas medidas provisórias, o empregado teria que trabalhar durante 6 meses consecutivos para a primeira requisição. Hoje, com o advento da MP 664 e 665 de 2014, o empregado, para o primeiro requerimento, ele vai ter que trabalhar no mínimo 18 meses num período de 24. Não precisa ser necessariamente consecutivo, né? Nos últimos 24 meses, ele tem que comprovar 18 meses percebendo salário, trabalhando para poder, no caso de dispensa sem justa causa pelo empregador, ter direito à requisição do seguro-desemprego. O senhor é especialista na área de direito do trabalho. Correto. E muitos empregados, eles recebem este benefício, que é o seguro-desemprego, e mesmo assim eles vão atrás de emprego. É do seu conhecimento isso. Ah, sim. E de repente eles pegam e falam assim, olha, não me contrate agora, né? Faça com que eu seja contratado depois de receber o seguro-desemprego. Olhando para os nossos telespectadores, qual que é a mensagem que o senhor dá enquanto cidadão brasileiro de dizer que esse dinheiro pode ser utilizado para outro cidadão? Exatamente, o pessoal tem que ter essa consciência, né? E tanto como a gente começou o nosso diálogo aqui, o objetivo dessas mudanças é exatamente evitar essas fraudes, porque na verdade o empregado que faz isso comete uma fraude. Está trabalhando e recebendo o benefício, está cometendo uma fraude, diminuindo o recurso captado pela Previdência, que muitas vezes está diminuindo direitos agora dos trabalhadores para poder bancar essas percas no... Com certeza isso vai trazer assim uma consciência para que as pessoas elas estejam mais atentas, né? E saber que utilizando um dinheiro que não é dela, não é desta pessoa, ela está prejudicando outra pessoa, poderia dar direito a outros. Por isso que de repente a Previdência está com esse furo aí que Exatamente. eles detectaram. Exatamente. Não só no seguro, mas na pensão, né, Maurício? Hoje, 87% das pensões por morte no país são vitalícias, né? Muitas vezes, não digo todas elas, mas alguma coisa deve ter passado mediante fraude aí. Semanalmente a gente vê a imprensa noticiando casos de pessoas que tentaram, né, fraudar o INSS e o INSS provavelmente não deve ter conseguido pegar todos esses... Dos nossos telespectadores, tem empregados e tem empregadores. O que o senhor pode dizer, então, sobre a expectativa das medidas provisórias e para que elas, então, fiquem conscientes do que vai acontecer? O que eu costumo dizer sobre essas medidas provisórias é que os bons acabam pagando pelos maus, né?
está tendo uma limitação de direitos, né, com relação à pensão, com relação ao seguro-desemprego, períodos maiores de carências, o que acaba onerando mais o empregado, né? Entretanto, devemos levar em consideração que não é só o empregado que custeia a Previdência Social, né? O empregado custeia lá com a sua tabela de 8%, 9% ou 11%, mas também custeia a Previdência Social às empresas. E essas medidas, no meu ponto de vista, estão onerando demais o empregado, né? E por conta disso, ela acaba sendo desfavorável, né? Vale a pena a gente ressaltar aqui também essa emenda que o Senado fez na medida provisória, né? Incluir nessa nova fórmula para o flator previdenciário de 85,95, funciona da seguinte forma. No caso das mulheres, vai se somar a idade e o período de contribuição. Ou seja, se a mulher conta hoje com 60 anos de idade, para ela requisitar o direito à aposentadoria, ela teria que ter 25 anos de contribuição, para se totalizar os 85. Da mesma forma, funciona para o homem, entretanto, com um valor um pouquinho maior, né? 95 anos, né? Então, um homem com 60 anos, para requisitar essa aposentadoria pela nova fórmula, ele teria que ter 35 anos de contribuição, levando a aposentadoria de forma integral, com 100% de seus vencimentos, relembrando o teto do INSS, que é de R$ 4.666. Doutor André, as pessoas que estavam no regime anterior, elas também vão estar abarcadas, então, com esse novo regime para todo mundo? Na verdade, vai se contar da data do que a pessoa adquire o direito ao benefício. Se for anterior à data que entrou a vigor a medida, se aplica as regras anteriores. Se for posterior, se aplica as regras Então vai valer a partir desses novos empregados, os novos contratos de trabalho. Nesse caso da fórmula, só vai passar a valer posteriormente a sanção da presidente Dilma. Acreditamos que ela dê sua opinião, aí, ou seu veto, sua concordância ou seu veto até o final do mês aí de junho, né? Só posteriormente a isso essas medidas passarão a ser aplicadas ou não, no caso de um veto presidencial. Então tá bom. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa e com certeza estaremos trazendo o senhor para esclarecer mais direitos aos nossos telespectadores. Obrigado. Nós conversamos com o Dr. André Oliveira, ele que é especialista em Direito e Processo do Trabalho. No bloco a seguir, você telespectador vai saber um pouco mais de um dos benefícios oferecidos pelo CIEMACO, Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação de Curitiba, que é a compra de medicamentos com 50% de desconto. Você, trabalhador de asseio, sabia que sendo associado do CIEMACO, você pode adquirir seus remédios pagando a metade do preço? Fique conosco. Salário de 20 mil, semana de 4 dias, férias trimestrais e motorista particular. Se o senhor precisar de um tempinho para pensar aí... Já imaginou se a vida fosse tão fácil? O seu seguro de vida pode ser. Previsul Seguradora. Seguro de vida mais fácil é assim. Descer a Serra do Mar Paranaense de trem é muito melhor. E conheça seus atrativos, como o Santuário do Cadeado, a Ponte São João e o Viaduto do Carvalho. Ligue agora e aproveite. 3888-3488. Empresários e trabalhadores, vocês conhecem o benefício social familiar do seu sindicato? Tranquilidade para os empresários, segurança para os trabalhadores, fortalecendo o segmento. Consulte os benefícios em sua convenção coletiva de trabalho. Saiba mais sobre os benefícios acessando benefíciosocial.com.br ou entre em contato gratuitamente através do 0800. Quando os sindicatos trabalham juntos em prol do segmento, o benefício é de todos. Acompanhe agora as vagas de emprego da FACOP. 20 vagas para encarregada de limpeza hospitalar nos bairros Alto da 15, Cabral ou Portão. 2 vagas para limpador de vidros com NR35 no centro. 2 vagas para recepcionista, 36 horas, no centro. 1 vaga de servente de copeira em São José dos Pinhais.
A central de vagas da Facop fica na rua Duque de Caxias 255, no bairro São Francisco. Muito boa tarde, Tiago. É uma grande satisfação estarmos aqui no programa Terceirização e o senhor explicar para os nossos telespectadores a importância de ter uma farmácia conveniada com o Ciemaco. Primeiro, eu gostaria de perguntar, muitas pessoas estão vindo aqui do sindicato para comprar os seus remédios? Olha, vem bastante gente. Cada vez tem aumentado mais pelo motivo do benefício, né, de 50% para os associados. Esse valor, ele é descontado já direto na hora do caixa ali? Então, ele pode ser descontado em folha, tá? A pessoa sempre paga no mês posterior e pode pagar, tanto faz em cartão de crédito, em cartão de débito ou até mesmo em dinheiro. E como que vocês verificam se a pessoa está associada ou não ao sindicato? A pessoa chega com a carteirinha aqui, a gente acessa o sistema, vê se está tudo ok. Estando com a receita e com a carteirinha em dia, a pessoa tem 50% de desconto em qualquer medicamento. Há quantos anos já existe a farmácia aqui na Dr. Muricy? A farmácia aqui é nova, faz 1 ano em junho agora. E vocês estão diariamente recebendo bastante trabalhador da limpeza? Muitos trabalhadores e pessoas até mesmo de fora procurando para se sindicalizar ao Ciemaco. Então, se a pessoa chega aqui, ela é trabalhadora da limpeza, mas ela não está no sindicato, no Ciemaco, como é que faz? É só ela ir direto lá ao Ciemaco, né, e pedir, falar com uma pessoa responsável lá para estar se sindicalizando. Então nós estivemos conversando aqui com o Tiago Pereira, ele que é o farmacêutico responsável do Ciemaco, uma das farmácias que tem convênio com esse sindicato. Aproveitando que estamos aqui na SM Farmácia, nós vamos conversar agora com a Terezinha, ela que é a associada do Ciemaco e vai dizer sobre os benefícios de estar fazendo as suas compras de medicamentos aqui na farmácia. É fácil fazer compra aqui na farmácia? Sim, é bem fácil. Eu venho aqui quase toda semana. Já sou associada já ao Ciemaco há mais de 22 anos. E quando fizeram o lançamento da farmácia aqui, como eu trabalho aqui pertinho também, foi uma das primeiras, né? E eu compro desde que abriu a farmácia só aqui. Você trabalha em qual área hoje? Eu sou telefonista e secretária. E vocês que trabalham nesta área, são diversas pessoas na tua empresa? São muitas pessoas na minha empresa, acho que quase chega a 4.000 funcionários. E estes que fazem parte do Ciemaco, eles também já conhecem a farmácia? Conhecem. Acho que quase todos já conhecem a farmácia. Então você disse que já é uma assídua frequentadora aqui da farmácia. Sim, eu compro aqui quase toda semana, porque eu compro não só medicamentos aqui, eu compro também a parte de maquiagem, de outros produtos de higiene, também compro aqui nessa farmácia. Nós estivemos conversando com a Terezinha, ela que é associada do Ciemaco. Nós vamos conversar agora com a Ana Maria, ela que é associada do Ciemaco e vai dizer da importância de ter a SM Farmácia aqui em Curitiba e os descontos que esta farmácia está dando para os associados do Ciemaco. Nós estamos vendo 50% de desconto, é isso mesmo que a senhora tem visto dos remédios? Quando a senhora vai em outra farmácia, a senhora vê que o preço é diferente? É totalmente diferente, aqui é 50% mesmo. A senhora trabalha no segmento de asseio e conservação? Exatamente. Há quantos anos que a senhora já faz esse serviço? Desde que eu comecei a trabalhar empregada, assim, aqui em Curitiba, eu já trabalhei no Hospital Nossa Senhora das Graças há 4 anos. E meu serviço sempre foi asseio e conservação. E para confirmar realmente que a SM Farmácia tem o preço melhor, a você, trabalhador da limpeza e que é associado do Ciemaco, nós vamos conversar aqui com o seu Jamil. Ele que está aqui na farmácia, trabalha na SM Farmácia e vai dizer para nós a respeito de alguns produtos, remédios que os clientes vêm aqui procurar. Por exemplo, seu Jamil, se nós falarmos da Neosaldina, qual que é o valor que nós temos aqui na farmácia para a Neosaldina? A Neosaldina, no mercado, ela custa R$ 22,40. Mas aqui pelo Ciemaco, pelo sindicato, o conveniado, ele tem um benefício muito grande, 50%, qual ela sairia por R$ 11,20. Referente ao preço de medicamentos para pressão, existe a losartana, que é muito indicado e conhecido. Qual por aí eles pagam na faixa de 20, 30 reais, aqui ele vai pagar somente R$ 9,00. A simvastatina para colesterol, que é muito requisitada, também tem esse benefício aqui de 50%.
por aí eles pagam na faixa de 30 a 40 reais, aqui ele vai pagar 15 reais. Sempre vai ser a metade do preço, 50%. 50%, conveniado titular ou dependente com a receita. O remédio ele é um produto muito caro por aí, mas pelo sindicato você vai pagar bem mais em conta. Nós conversamos com o senhor Jamil, da SM Farmácia, conveniado com o Ciemaco. Salário de 20 mil, semana de 4 dias, férias trimestrais e motorista particular. Se o senhor precisar de um tempinho para pensar aí... Já imaginou se a vida fosse tão fácil? O seu seguro de vida pode ser. Previsul Seguradora. Seguro de vida mais fácil é assim. Descer a Serra do Mar Paranaense de trem é muito melhor e conheça seus atrativos, como o Santuário do Cadeado, a Ponte São João e o Viaduto do Carvalho. Ligue agora e aproveite. 3888-3488. Empresários e trabalhadores, vocês conhecem o benefício social familiar do seu sindicato? Tranquilidade para os empresários, segurança para os trabalhadores, fortalecendo o segmento. Consulte os benefícios em sua convenção coletiva de trabalho. Saiba mais sobre os benefícios acessando beneficiosocial.com.br ou entre em contato gratuitamente através do 0800. Quando os sindicatos trabalham juntos em prol do segmento, o benefício é de todos. Acompanhe agora as vagas de emprego da FACOP. Uma vaga de auxiliar de serviços gerais, vaga volante. Uma vaga de auxiliar de serviços gerais, centro. 30 vagas de copeira hospitalar, Alto da 15, Cabral e Portão. 20 vagas de cozinheira hospitalar. Uma vaga encarregada de limpeza, centro. 2 vagas para encarregada de limpeza no bairro Cajuru. A central de vagas da FACOP fica na rua Duque de Caxias 255, no bairro São Francisco. Estamos de volta com o programa Terceirização aqui na Band Curitiba. Vamos conversar agora com o Dr. Lineu Tomás, ele que é advogado e traz para nós informações hoje sobre o direito previdenciário, mais específico sobre as alterações. Dr. Lineu, muito obrigado pela sua participação, o senhor que é advogado conhecido na nossa cidade, no nosso estado, o senhor que é um advogado combativo, que a gente conhece já de longo tempo, e também sabe que o direito previdenciário, ele está hoje afetando a todos nós brasileiros. As pessoas mais de idade, a gente vê que se preocupam realmente porque parece, e não sei se é simplesmente uma aparência, mas cada vez mais o salário deles está diminuindo. E é sobre esse assunto que eu gostaria que o senhor falasse para os nossos telespectadores. Boa tarde a você, Maurício, e aos telespectadores, cumprimentando a iniciativa do grupo, do Manassés e dos sindicatos de fazer esse programa altamente esclarecedor, trazer pessoas aqui para fazer com que vocês fiquem sabendo de verdades que não saem em nenhuma televisão, como eu vou falar aqui. E eu gostaria de começar, falando sobre a questão do aposentado do INSS, que vem sendo perseguido desde o governo anterior a esse do PT, do Fernando Henrique Cardoso. O PT deu continuidade nisso, de uma maneira que eu diria até vil, porque a previsão do futuro do aposentado é de todos estarem ganhando um só salário mínimo dentro de uns 8, 9 anos. Por quê? Porque a aposentadoria concedida hoje ao trabalhador funciona assim. Por exemplo, todo ano tem que haver um reajuste na aposentadoria. Então, o que o governo... Começou no governo do Fernando Henrique Cardoso. E o Lula completou e agravou ainda essa situação, e o mesmo governo da Dilma. Como é que eles fazem? Então, a inflação, por exemplo, é 4%, 5%, eles dão 4%, 5% de aumento para quem ganha mais de um salário mínimo. Entretanto, quem ganha um salário mínimo no INSS, o Lula chegou a aumentar num ano 18%. O que ocorre com isso? A cada ano que passa, quem ganha mais de um salário mínimo vai achatando o valor, porque ele só fica recebendo pelo IGP, o Índice Geral de Preço, ou até o IP, o menor índice de medida. E no
salário mínimo, eles aumentam 18%. 15%, 12%. Então, a cada ano que passa, vai achatando quem ganha mais de um salário mínimo. Então, o sujeito começou, por exemplo, com 10 salários mínimos, hoje está ganhando 2, 3, 1,5. E isso está agravando a situação do aposentado. E, pior, o governo federal, cada vez que quer arrochar o dinheiro do aposentado, que é uma fortuna, é incalculável que o INSS arrecada no sistema contributivo, né? E diz o Paim, eu estou aqui, olha, com cópia, tirei ontem na internet, do senador Paulo Paim, do PT, que vem lutando pelos aposentados, e ele diz o seguinte, eu vou até ler para vocês, né? O que acontece é que se criou no Brasil um mito de que o INSS tem déficit. Isso é uma mentira. Não é de agora. Podemos colocar aí que há mais de 20 anos se fala que o INSS tem déficit. E é mentira. O dinheiro do INSS serviu para construir Itaipu, serviu para construir a ponte Rio-Niterói e outras manobras. Ele diz o seguinte, uma mentira, mas uma mentira daquelas de deixar o personagem Pinóquio envergonhado. É claro que isso não é de graça, tem seus interesses. E o interesse é o seguinte, como o aposentado é uma classe que não se mobiliza, não tem força política, o que eles fazem? Eles vão tirar dinheiro de quem não chia, né? Se eles forem tirar dinheiro, por exemplo, dos trabalhadores da ativa, eles vão chiar, vão para a rua, vão fazer greve, etc. O aposentado não, está em casa ou a maioria trabalhando. E, aliás, quando volta a trabalhar, aí vem o caso de mais um roubo que o governo fez. Eu digo roubo. Na verdade, tecnicamente, você é advogado, seria uma apropriação indébita. Qual seja, o aposentado que volta a trabalhar, ele é obrigado a contribuir com o INSS. Só porque ele está aposentado, o INSS não lhe dá nada em troca. Não, e isso, então, fica como um confisco, né? Quer dizer, ou seja, o governo federal criou leis para se apropriar de um dinheiro que não é seu. Porque antigamente, quem era aposentado não, e voltasse a trabalhar, não contribuía. Mas eles alteraram a Constituição e estão obrigando o aposentado a contribuir. Doutor Lineu, as pessoas, elas se aposentam e, de repente, elas não querem mais estarem aposentadas? Essa terminologia, desaposentação? Desaposentação é um termo recente, jurídico, que criaram, que é para designar aqueles aposentados que ingressaram com processo de desaposentação, ou quer seja. O aposentado, aqui deixa eu fazer um parênteses até, Maria. É o seguinte, se você é funcionário público, né, você pode agregar qualquer tempo de serviço e aumentar as vantagens da sua aposentadoria. Do INSS é proibido, não pode. Então, qual seja, o sujeito se aposenta, volta a trabalhar, contribui e não vem nada em troca. Então, o que aconteceu? Os aposentados entraram com ação na Justiça Federal e pediram para serem desaposentados e aposentados novamente, agregando essas contribuições para melhorar a sua aposentadoria. Doutor Lineu, dando um recado aos nossos telespectadores sobre essa diminuição do salário, da aposentadoria ou as pensionistas, qual o recurso que eles têm para estarem reivindicando então as suas melhorias salariais e dizendo, olha, está diminuindo, eu quero entrar com recurso, aonde entrar? Justiça. Mas aí o que acontece? Vai para a justiça, tudo de repente para no Supremo. E tem alguns projetos que estão parados no Congresso. Pode fazer pressão junto aos deputados federais e aos senadores para que aprove os projetos de reconhecimento do direito do aposentado, que está sendo, digamos assim, comido ano a ano. O aposentado hoje é o patinho feio desse zoológico chamado Brasil. Está sendo vilipendiado, massacrado. Então esse país tem duas classes sociais no que toca à aposentadoria. Os coitados do INSS, da senzala, e os marajás da Casa Grande, o que é um absurdo. Essa nação não pode mais permitir que isso persista. Doutor Lineu, infelizmente o nosso tempo já terminou. Gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa. O senhor já é convidado para estar mais uma vez aqui, trazendo esse grande conhecimento para os nossos telespectadores e dizer que é uma satisfação sempre estar com o senhor.
Muito obrigado, Maurício. Foi uma grande satisfação estar aqui. E assim finalizamos mais um programa Terceirização aqui na Band Curitiba. Obrigado pela sua audiência e até sábado que vem, 11h30. Até lá!